assustador. Uma ótima noite para vocês. Pode ser que muitos de vocês não vão acreditar, mas começo a gravar alguns vídeos aqui na rua, de vez em quando o cachorro começa a latir direto. De vez em quando fica alguns uivando. Não sei se vocês que assistem os vídeos chegam a perceber isso, mas vamos lá, vou contar a história hoje sobre a cadeira amaldiçoada, a cadeira da morte, como é conhecida, que segundo os relatos, mais de 60 pessoas, essa cadeira, ela retirou a vida dessas pessoas. Então eu vou tentar ser o mais breve possível, o vídeo não ficar longo, não ficar enjoativo e ser uma coisa bem bacana para você ver. Por volta do ano de 1680, nessa faixa 1690, existia um homem chamado Tomás. Muito bem. Ele gostava de se embriagar, ficava muito na rua, para lá e para cá, gostava de falsificar moedas, mas nessa vida para lá e para cá, ele consegue de alguma forma juntar um dinheiro com algumas coisas que ele fazia, devagar, de coisas ilícitas, tá? E ele vai trabalhando daqui, vai trabalhando dali. E ele conhece um rapaz chamado Daniel, que tem uma filha. Essa filha se chama Elizabeth. Muito bem. Ele gosta da Elizabeth, os dois se casam, mas o sogro, o Daniel, não gosta dele por causa dos vícios que ele tem. E passando um tempo, Daniel começa a brigar com Tomás e vice-versa, até que um dia Daniel vai na casa de Tomás, ele não está lá, ele estava bebendo, e nesse momento o que acontece? Ele senta numa cadeira que ele tinha muito prazer de sentar, uma cadeira de madeira, ele costumava sentar ali para beber, e quando Tomás chega, alcoolizado, simplesmente, eles brigam, discutem, ele manda sair daquela cadeira, que ninguém podia sentar naquela cadeira, e Daniel pega a filha e vai embora. Algumas horas se passam e começam as coisas macabras a acontecerem. Tomás, possesso de ódio, ele pega um martelo, vai até a casa de Daniel, faz justiça a grosso modo, pega o corpo dele, de Daniel, e deixa no meio de uma floresta. Possivelmente a filha entrou em contato com as autoridades da época, e as autoridades da época buscaram saber quem era e acharam o culpado. Por incrível que pareça, quando as autoridades chegaram na casa de Tomás, o martelo estava sobre a cadeira que ele sentava. Muito bem, ele foi julgado, condenado à forca, como era naquela época, não tinha para onde. No dia do julgamento existem duas versões, mas eu vou ficar com a primeira, que eu achei ela mais intrigante. Conta que ele pediu para tomar uma bebida, sentado na sua cadeira favorita. Só que, ao momento que ele se levanta da cadeira, em direção à sua forca, ele pega e diz que todo aquele que sentasse naquela cadeira, a morte não demoraria para buscar aquela pessoa. E a maldição foi tiro e queda, pegou. Já uma versão que os guardas não deixaram ele fazer nada e ele então, mesmo da cela, ele amaldiçoou aquela cadeira. Pois bem, independente de qual seja, a maldição pegou nessa cadeira e não teve escapatória. Segundo alguns anos se passam, por volta do ano já quase 200, ano de 1800 e pouco, 1890 por aí, um rapaz limpando a chaminé de uma casa onde essa cadeira estava, que se tornou uma pousada. Ele limpa a chaminé e resolve sentar na cadeira. No outro dia, eles acham ele no caminho, morto. Alguém achou que ele tinha tirado a própria vida, mas um amigo dele que tirou a vida dele, confessando para a polícia. É coisa mais louca. Do nada, o cara foi lá e tirou a vida do outro. E essa cadeira ficou num local, nessa casa, nessa pousada, que era a casa
do Tomás, ela se tornou tipo um pub, tipo um local de passagem durante a Segunda Guerra já, tá? E as pessoas, tipo uma brincadeira, e pra mim não dá pra brincar assim, eu acredito pra você também não. Quem tinha coragem de sentar naquela cadeira? Então as pessoas muito se sentavam. Acontecia relatos assim, como tinha um espaço dedicado aos aviões da guerra, Primeira e Segunda Guerra ali, as pessoas paravam ali. Então, o que acontecia? As pessoas, elas bebiam ali e brincavam. A maioria das pessoas que brincavam naquele local, tipo, iam depois, no outro dia, voltar para a guerra, ou no outro dia, iam pegar a estrada para viajar, os que sentavam naquela cadeira morriam. Há relatos de pessoas que trabalhavam na aviação na Segunda Guerra, que hoje pararam lá para descansar, brincaram na cadeira. Um se sentou. No outro dia, ou daí 2 dias, o avião que eles estavam foi bombardeado. Há relatos de 2 jovens que também trabalhavam na Segunda Guerra, não morreram em campo de batalha, mas no dia da folga deles, ou retornando da guerra, o carro deles bateu e os 2 morreram. Uma pessoa chegou próximo à cadeira, sentou nela, um homem, e do nada, quando ele levantou, um infarto fulminante levou ele. Há relatos de vários e vários jovens que perderam a vida próximo à cadeira ou no dia seguinte. Que se sabe são até 60 e poucas pessoas, mas pode ter até mais de 100 pessoas. Uma cadeira infernal. Diabólica é pouco, é uma cadeira que não tem explicação. Então, por volta já do ano de 1970, ela ficou num local e as pessoas ainda teve algumas mortes até 1978, quando uma pessoa que adquiriu aquela pousada simplesmente tinha que dar um jeito, doou ela para um museu, aonde ela está até hoje no museu. E o que eles fizeram com ela? Não deixaram ela no chão, penduraram ela, depois vou colocar uma foto, bem no alto mesmo. Para quê? Para que ninguém sentasse nessa cadeira. Então eu falo para vocês, é algo assim que a gente não sabe explicar. O sobrenatural existe muito forte e eu falo para vocês, não pode brincar com o sobrenatural de forma nenhuma. E existe também uma segunda cadeira que eu vou falar para vocês, que essa é uma história portuguesa mais antiga, mas eu vou contar também no outro vídeo para vocês. Um abraço e se inscreve no canal aí, galera.